Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Hoje é domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, o domingo da estúpida festa primitiva brasileira de Carnaval. Mas pessoas inteligentes, pessoas que querem prosperar, ignoram essa festa imbecil e se concentram em melhorar o seu aprendizado. E é para isso que existe o meu canal, para divulgar conhecimento, uncommon knowledge, conhecimento incomum. Então, o meu editor, o André Rieger, ele vai colocar aí e deixar na maior parte desse vídeo uma tabela que eu encontrei naqueles documentos maravilhosos que a Deloitte, a Pricewaterhouse, a EY, Ernst Young, a KPMG, as Big Four, empresas de auditoria do mundo, elas produzem e colocam na internet gratuitamente. E eu encorajo você, não importa a posição que você tenha na empresa ou se você é o próprio dono da empresa, procure esse material. Se você quiser cópia deste material que eu vou apresentar neste episódio 173, peça para mim nos comentários ou vá no meu site, encontre meu celular lá, ele é público, e me mande por WhatsApp o seu pedido. Aí eu mando para você. Dessa vez eu encontrei um documento precioso de 2025, abordando os anos de 22 a 24, ou seja, um documento super updated, super atual, da Deloitte, com um estudo precioso, eu repito, do uso da necessidade de capital de giro no mundo. Vocês querem ver algo que eu falei ontem para um cliente? Eu estou com um cliente novo em Caxias do Sul, uma empresa maravilhosa chamada Cobra, Correntes Brasileiras, uma empresa top de linha. E eu comentei com o seu CEO e acionista que uma das 3 principais funções de um CEO, como ele é alocar capital. Vocês concordam comigo, gente? Um CEO tem como função precípua na empresa a alocação de capital, já que ele dirige uma empresa. E uma empresa nada mais é do que uma aplicação de capital. É simples dessa forma. Por isso que eu coloco num segundo plano hoje os gurus de administração, como Peter Drucker, como Jim Collins, e tantos outros, porque eles falam muito de gestão e tá tudo certo. Pô, é padrão prata. Mas padrão ouro é Warren Buffett, é Charlie Munger, é Howard Marks, é Peter Lynch, é o pessoal dos grandes fundos de investimento da Vanguard, da Blackstone, da BlackRock. Porque estes caras, além dos conceitos de gestão da galera do prata, eles têm os conceitos que mostram a avaliação da gestão, que é a galera do ouro, que é a galera do financeiro. E eu quero que você que me segue, por favor, seja bom nos dois. Não importa se você é um mero assistente, um analista, um gerente, um diretor, um CEO, um controller, um CFO, um conselheiro ou o dono da empresa. Você precisa entender de gestão, padrão prata, e o mais alto nível de gestão ainda é gestão, e essa é minha crítica a muitos desses gurus que não contemplam nos seus livros nada sobre isso. O famoso canadense Henry Mintzberg, porra, são caras bons, mas eles falam uma parte da gestão. E a parte mais importante da gestão não são pessoas, não são imobilizados, não são produtos, é a parte financeira. Uma empresa é uma alocação de capital. E é isso que eu dizia para o meu querido cliente de ontem, que um CEO deve, antes de mais nada, saber alocar capital. E a alocação de capital, ela tem 2 ramos. Um deles é o capital que você aloca na operação do seu negócio,
seja ele qual for, e que se chama necessidade de capital de giro. E outro ramo é a alocação de capital que você faz no seu CAPEX, seja ele CAPEX de manutenção e principalmente CAPEX de growth, CAPEX de crescimento. E você veja, eu desafio você, existe algum curso no mercado sobre alocação do capital na necessidade de capital de giro? Ou um curso de alocação de capital em CAPEX? Só tem um curso que é o meu. Se não gera caixa, está errado. Está disponível para você comprar na Hotmart. Ah, mas está fazendo propaganda do curso? Mas é lógico. É o único curso do mercado que fala sobre alocação de capital de giro e alocação de capital de CAPEX, que é o assunto mais importante de uma empresa. Não adianta você fazer só vídeos de vendas, vídeos de compras, vídeos de produção, vídeos de não sei o que, de SOP, de EOP, de bababá, se isso tudo não tiver como complemento principal a alocação de capital. É preciso que você seja treinado, seja lá você quem for, eu repito, em necessidade de capital de giro e CAPEX. E tanto é verdade que a Deloitte publicou, como eu disse, um paper, um PDF de 25 páginas, brilhante, que eu resumi para efeitos desse vídeo nesse slide que você está vendo. Olha só, olha o que está escrito. Números somados de aproximadamente 2.500 empresas de todos os portos, todos os segmentos nos 5 continentes, em estudo feito pela Deloitte. E eu coloquei uma observação que eu compartilho com vocês, interessante verificar como os ratios, como a análise fundamentalista do Mubarak, terras raras, funciona. Vamos dar uma olhadinha rápida? Somando essas 2.500 empresas, anos de 2022, 2023, 2024, veja aí no slide. A receita líquida, se você ainda trabalha com receita bruta na sua empresa, você é um idiota. É um idiota. Não seja idiota. A receita que se fala numa empresa, os números que a gente divide por ela, o CPV, a consequente margem bruta, o SG&A, o lucro operacional, os juros que você paga, o lucro líquido, e mais os indicadores de geração de caixa, free cash flow, o cálculo dos recebíveis, dos pagáveis, sobre receita líquida. A receita líquida destes caras em 2022 foi 18 trilhões aproximadamente, quase 19. Em 2023 ultrapassou 19 dólares e em 2024 chegou a quase 20 trilhões de dólares, 19,8. E ao lado você vê uma coluninha azul que mostra o quanto a receita cresceu. 4,4%. Olha a amostra que a Deloitte pegou do mundo. A Deloitte, infelizmente, talvez por questão de mercado, talvez por ignorância, ainda utiliza essa merda do EBITDA. E vocês vejam, o EBITDA mais ou menos ficou em 8,7%. Um EBITDA ruim. O lucro líquido ficou em 4,1%. Mais ou menos oscilou entre 1,4 e 1,5 trilhões de dólares. Vocês vejam como o lucro líquido está baixo. Mas sabe o porquê? Por que essa diferença do maldito EBITDA de 8,7 para um lucro líquido tão pequeno de 4,1? Despesa financeira e CAPEX mal utilizado, depreciação. Muito bem. Aí eles colocam, agora começou o jogo de gente grande. Eles colocam o Cash from Operations. O que é o Cash from Operations? É a geração de caixa operacional. Nessas empresas, vocês vejam, 2,4 trilhões, 2,7, 2,8. E aí você olha ao lado uma observação que eu coloquei, na média, essas empresas geraram de caixa operacional 14%. Qual é o número que o Mubarak sugere? Mínimo. Tem que ser 10% ou mais. E o que me dói muitas vezes é que diretores financeiros ignorantes, CEOs ignorantes, empresários ignorantes, eles
não prestam atenção nesse número. 2, eles veem a sua empresa gerando 2, 3% de geração de caixa e isso não provoca reação nenhuma nestes coitados. Se a sua empresa está gerando menos de 10% de caixa operacional, algo está errado e muito errado no seu negócio. Por quê? Porque, diferentemente de revenue, diferentemente do maldito EBITDA, diferentemente de net income, de lucro líquido, quem paga suas contas de CAPEX, quem paga suas dívidas, quem paga os seus dividendos não é nada dessa porra desse EBITDA nem de lucro líquido. Quem paga é o caixa operacional. Se você já sai com caixa operacional muito baixo, abaixo de 10, você tem pouca ou nenhuma capacidade de investimentos em CAPEX e pouca ou nenhuma capacidade de pagar suas dívidas e seus dividendos. Entendeu, cara pálida? 14%. Está aí comprovado o número do Mubarak. Esse número você não vai encontrar nas análises fundamentalistas feitas em nenhum site brasileiro. O Brasil é muito ignorante. Você vai encontrar na Deloitte. Free cash flow. Tudo que eu falei para geração de caixa operacional vale para o free cash flow. Vocês vejam, free cash flow de 1.3, 1.5, 1.5. Free cash flow, basicamente, olha a observação que eu coloquei à direita, igual ao lucro líquido. E o que diz a análise fundamentalista do Mubarak? O free cash flow para uma empresa redonda deve ser aproximadamente 80% do lucro líquido. Não pode o lucro líquido, como eu acabei de ver numa empresa, o lucro líquido de uma empresa dar 108 milhões de reais. Uma empresa brasileira, lucro líquido, 108. E aí você vê o free cash flow negativo. Por quê? Porque essa empresa gerou muito pouco caixa operacional e meteu o pé nos investimentos. Ou seja, está entrando na linha de produção para a recuperação judicial. Mas como pode o free cash flow, Mubarak, dar maior que o lucro líquido? Assista um vídeo meu recente que diz o lucro líquido, assim como a porra do EBITDA, é um indicador quase bosta. Você pode olhar o lucro líquido. O EBITDA não olhe nunca. O EBITDA é merda. Mas margem bruta, lucro operacional, lucro líquido, você olha. Mas eles são indicadores quase bosta. Porque se eles não forem convertidos em caixa operacional, em free cash flow, você tá na merda, entendeu? Desculpem pelo uso de alguns palavrões, mas eles são necessários nesse momento. Porque tem certo tipo de gente que só entende palavrão. Olha o indicador maravilhoso que só o Mubarak usa no Brasil e que a Deloitte usa. Free cash flow as a percentage of revenue. Percentage of revenue. Free cash flow, vou repetir, as como a percentage of revenue, um percentual da receita. Por que eles fazem isso? Porque se você assiste todos os meus vídeos e áudios, você sabe que o free cash flow é o verdadeiro lucro da empresa. O free cash flow está em 7,58% da receita. Ou seja, na maioria das empresas, o lucro líquido está baixo, a pressão financeira está alta, mas elas certamente fizeram otimizações em recebimentos, melhoraram a necessidade de capital de giro, ou seja, puseram o pé no freio do CAPEX e elas estão gerando um razoável free cash flow, que é quase 100% igual ao lucro. E aí você vê o CCC. Que é o CCC? O que é o CCC? Poxa, você não sabe nada, né? Se você for um analista, um assistente, bacana, aprenda. Se você for um CFO, ou um CEO, ou um empresário, que vergonha, você devia saber. Você está sendo inapto para a sua função. CCC é ciclo de conversão de caixa. Cash Conversion Cycle. Em quanto tempo na sua empresa o que você vendeu vira dinheiro no seu caixa? 26, 27 dias. Quanto é na sua empresa, você não sabe, né? Você é um irresponsável.
Me desculpe, você é um irresponsável. O DSO é o Days Sales Outstanding, traduzindo os dias de pendência de vendas, traduzindo os recebíveis. 38 dias, por aí, 38,4, 38,3, 38,7. Um mês e pouco da sua receita bruta, e se usa receita bruta, porque pelo valor do pé de nota, 38 dias. O DIO, Days Inventory Outstanding, são os dias de estoque, 46, 47. E o DPO são Days Payable Outstanding, os dias que você recebe do fornecedor, o financiamento que você recebe do fornecedor, 58, 59 dias. Como o CCC foi obtido? Ele foi obtido você somando os dias de vendas com os dias de estoque, que é o dinheiro parado, e você subtraindo o financiamento do seu fornecedor. Isso dá 26 dias. Deixa eu dizer algo para você. Se você é de gerente para baixo na empresa, ou até mesmo se você é um estudante, você olha para isso aqui, a não ser que você seja já muito bem preparado, você não entendeu muito isso aqui, faça o meu curso lá, se não gera caixa está errado, invista R$2.000 lá. R$2.000 é merda perante o valor que isso tem para sua vida pessoal, para sua carreira e para sua empresa. Aí você olha isso aqui e você não entende nada. Repito, se você é gerente ou para baixo na hierarquia, vá lá e tente aprender isso aqui. Agora, se você é diretor, CEO, empresário, conselheiro e não entendeu uma parte pelo menos disto aqui, eu digo para você, vou dizer em inglês para ficar mais glamuroso. Shame on you. Que vergonha de você. Você não tem expertise necessário para a sua função. Você pode até ser filho do dono, mas você é um burro ainda. Você não está preparado para a sua função. Mas não desista. Isso aqui não é para ofender você. É para chocar você. Vá lá e aprenda. Isso aqui tinha que ser uma tabela que na reunião do conselho ou na reunião de resultados da diretoria as pessoas olhassem. Isso aqui é uma análise simples e sofisticada. Esta é a análise que vão fazer, seu idiota, quando você quiser vender sua empresa. E aí você, eu quero vender minha empresa vale 8 bits, você é um palhaço. É o que você é. Você precisa aprender isso aqui, é isso que um investidor, um fundo de investimentos, analisa quando vai querer comprar a porra da sua empresa. Conclusão. Eu fico feliz quando eu coloco esses áudios e esses vídeos. Feliz porque eu já tenho quase 10.000 seguidores no meu canal. Para esse tipo de assunto é muito. Porque a maior parte das pessoas são burras, elas não querem falar disso. Mas tem 10.000 de elite que seguem meu canal. E eu sei que eu posso ajudar essas pessoas. E se eu ajudar essas pessoas, isso vai fazer bem para a humanidade. E se fizer bem para a humanidade, vai melhorar as empresas. E se melhorar as empresas, elas vão me contratar. Não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho, não. Estou fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro. Mas genuinamente eu também me interesso que você aprenda. Paulo Mubarak gravou o episódio 173 em 15 de fevereiro de 2026.